Ele acreditava que o dinheiro comprava o futuro, mas não percebeu que o presente de seus filhos estava morrendo no silêncio daquela mansão. Arthur só entendeu o que era ser pai quando viu a faxineira fazendo o que ele nunca teve coragem de tentar. Antes de seguirmos com essa história emocionante sobre redenção e os verdadeiros valores da vida, aproveite para se inscrever no canal Galeria dos Contos e deixar o seu like. Isso ajuda muito a nosso canal a continuar crescendo e trazendo histórias profundas e lindas para o seu dia. A mansão de Arthur se erguia sobre uma colina como um monumento à conquista humana. Por fora, vidros temperados refletiam o céu azul, e o jardim era uma pintura de precisão cirúrgica, onde nenhuma folha ousava cair fora do lugar. Por dentro, porém, a temperatura parecia sempre ser sem vida. Existia uma falta de vida que pulsava ali. Arthur era um homem que media o sucesso pelo silêncio e pela ordem. Para ele, uma casa era um troféu, e seus filhos, Léo e Clara, eram as joias mais valiosas daquela vitrine. Ele os vestia com as marcas mais caras, e lhes dava os brinquedos que outras crianças só viam em sonhos, mas raramente lhes dava o que eles realmente buscavam: a presença. Naquela manhã, Arthur estava no escritório, conferindo os últimos detalhes de sua viagem para a China. Ele não chamou os filhos para o colo para se despedir. Ele apenas olhou para o relógio de platina e saiu para o hall, onde as crianças já o esperavam, postadas como pequenas estátuas de porcelana ao lado da babá, Margarete. Arthur deu um beijo rápido no topo da cabeça de cada um. O gesto era mecânico, desprovido de qualquer calor. Ele disse para se comportarem, para estudarem seus idiomas e para não darem trabalho. Ele via seus filhos como projetos em andamento, herdeiros que precisavam ser lapidados, mas ele nunca parou para perguntar se eles queriam ser apenas crianças. O som do motor potente de seu carro foi diminuindo até desaparecer pelo portão eletrônico. Assim que o silêncio se instalou novamente, as crianças voltaram para seus quartos imensos, cada um para sua solidão tecnológica. Margarete, a babá, suspirou com um cansaço que não vinha do esforço, mas do tédio. Ela se retirou para sua suíte com o celular em mãos, cumprindo apenas o protocolo de estar fisicamente presente. Foi então que Mariana entrou pela porta de serviço. Ela trazia consigo um balde, alguns panos e um olhar que parecia carregar o sol de uma manhã de primavera. Mariana trabalhava ali há 6 meses, mas para Arthur, ela era apenas uma sombra que deixava o chão brilhando. Ele nunca tinha perguntado seu sobrenome, nem sabia que ela tinha 2 filhos que dividiam um quarto pequeno na periferia, mas que transbordava de risos. Mariana começou sua rotina, mas seu coração apertava ao ver Léo e Clara. Ela via a apatia no rosto do menino de 8 anos, e a tristeza silenciosa nos olhos da menina de 6. Mariana sabia que a sujeira mais difícil de limpar naquela mansão não estava no chão, mas na alma daquelas crianças que estavam sendo criadas para serem máquinas. Ela começou a passar o pano no hall, mas de vez em quando, olhava para a escadaria monumental. Ela sabia que Arthur ficaria fora por um longo tempo. E algo dentro dela, uma força antiga e maternal, disse que era hora de quebrar o protocolo da indiferença. Ela não queria apenas limpar o mármore. Ela queria aquecer o coração daquela casa. Mariana deu um sorriso pequeno, sem parar o movimento das mãos. Eu não estou fazendo barulho, pequeno. Eu estou apenas deixando o meu coração sair um pouco pela boca. Às vezes, o silêncio desta casa fica tão pesado que eu tenho medo dele me esmagar. Você não sente isso? Léo baixou o controle do videogame. Ninguém nunca tinha feito uma pergunta sobre o que ele sentia. As babás perguntavam se ele estava com fome ou se tinha feito a lição de casa. O pai perguntava sobre suas notas. Mas ninguém perguntava sobre o peso do silêncio. Léo olhou para a tela desligada e depois para Mariana. Ele viu que os olhos dela eram quentes, diferentes do olhar de mármore de seu pai. Eu sinto sono. Mesmo quando acabo de acordar, eu sinto sono. Mariana deixou o pano de lado e se aproximou, respeitando a distância. Isso não é sono, Léo. Isso é o cansaço de não ter nada de verdade para tocar. As coisas que o seu pai te dá são bonitas, mas elas não têm cheiro, não têm vida. Elas não crescem. Sua alma está com sono porque ela não tem com o que brincar. Nesse momento, Clara apareceu na porta, arrastando sua boneca importada. Ela ouviu as últimas palavras de Mariana e se aproximou com curiosidade. A menina parecia uma miniatura de uma dama da alta sociedade, mas seus dedos estavam inquietos,
mexendo na renda do vestido. Mariana olhou para os dois e percebeu que a babá não desceria tão cedo. Ela então fez algo proibido. Ela sentou-se no chão de granito, cruzando as pernas, e convidou as crianças com um gesto simples. Venham aqui. Deixem essas coisas eletrônicas de lado. Vou contar para vocês o que acontece quando a chuva cai na terra seca e o cheiro que o mundo faz quando está agradecido. As crianças se entreolharam. Aquilo era novo. O chão era um lugar onde não podiam sentar, para não sujar as roupas. Mas Mariana parecia tão confortável ali, tão em paz, que eles cederam. Sentaram-se ao lado da faxineira, e pela primeira vez em muito tempo, o ar na sala de jogos pareceu ficar mais leve. Mariana começou a falar de florestas, de rios que cantavam e de como a vida se escondia nos pequenos detalhes que o dinheiro não conseguia comprar. Ela estava plantando a primeira semente de uma revolução que Arthur jamais poderia prever. Os dias que se seguiram transformaram a rotina da mansão em algo clandestino e belo. Mariana chegava cedo, e enquanto a babá Margarete se perdia em suas redes sociais ou em longos cochilos, a faxineira levava as crianças para lugares da casa que eles mal conheciam. O lugar favorito deles tornou-se a cozinha. Não a parte onde as refeições eram servidas com rigor militar, mas a bancada de serviço, onde os ingredientes crus esperavam para serem transformados. Certa tarde, Mariana decidiu que era hora de eles sentirem o que era criar algo com as próprias mãos. Ela pegou farinha, fermento e um pouco de água. Espalhou o pó branco sobre o mármore frio da bancada e chamou Léo e Clara. Hoje vocês vão descobrir que a mágica não acontece apertando botões. A mágica está no que a gente consegue transformar. Clara olhou para a farinha com receio. Minha babá disse que sujeira é falta de educação. Mariana riu. Um riso claro que ecoou pelas paredes altas. Sujeira de terra e de farinha é medalha de quem está vivo, pequena. Educação é saber agradecer pelo que a gente tem, mas alegria é saber como a vida se faz. Coloquem as mãos aqui. Léo foi o primeiro a tocar. Ele sentiu a textura fina da farinha e depois a viscosidade da água. Mariana os ensinou a amassar, a sentir a massa ganhando forma e elasticidade. Ela explicou que o pão precisava de calor e de paciência para crescer. Enquanto trabalhavam, as crianças esqueceram o cronômetro das aulas de piano e de chinês. Eles estavam imersos em algo sensorial. Mariana falava sobre como a comida feita com as mãos tinha o poder de curar tristezas que nenhum remédio alcançava. Léo perguntou por que o pai nunca comia com eles na cozinha. Mariana parou por um segundo, olhando para o horizonte através da janela da cozinha. Seu pai é um homem que acha que o topo da montanha é o único lugar que importa. Ele esqueceu que as flores e os frutos crescem no vale, onde a terra é mais úmida. Ele não faz por mal, ele só está com os olhos fixos no sol, e acabou ficando um pouco cego para as coisas pequenas. Eles assaram o pão. O cheiro que começou a invadir a casa era algo que nunca tinha existido ali. Não era o cheiro de comida de restaurante, mas o cheiro de lar. Quando tiraram o pão do forno dourado e quente, as crianças comeram com uma avidez que assustou Mariana. Não era fome de comida, era fome de significado. Eles dividiram o pão ali mesmo, em pé, rindo das migalhas que caíam no chão, que Mariana teria que limpar depois. Mas ela não se importava. Pela primeira vez, aquela cozinha tinha deixado de ser um laboratório de nutrição, para se tornar o coração de uma família que começava a nascer no segredo. O jardim da mansão era o orgulho de Arthur. Ele pagava uma fortuna para uma empresa de paisagismo manter cada centímetro quadrado sob controle. Para as crianças, o jardim era como um quadro em um museu, feito para ser olhado, mas nunca tocado. Eles tinham proibição de correr no gramado para não estragar a uniformidade da grama esmeralda. Mas Mariana via naquele espaço uma sala de aula que o dinheiro não podia comprar. Em uma manhã de sol brando, Mariana levou Léo e Clara para os fundos da propriedade, onde os arbustos altos escondiam um pequeno pedaço de terra que os jardineiros raramente visitavam. Ela levava consigo algumas sementes de girassol e uma pequena pá que trouxera de casa. O pai de vocês gosta de tudo pronto, mas eu vou ensinar vocês a esperar. A vida não tem pressa, e a natureza não aceita ordens de ninguém. Ela ensinou os dois a cavarem a terra. Clara, que sempre usava vestidos impecáveis, não se importou quando a terra manchou seu joelho.
Ela estava fascinada com a textura do solo, com a descoberta de que a terra não era apenas sujeira, mas o útero de tudo o que existia. Mariana explicou que cada semente era uma promessa. Eles plantaram os girassóis e, sob a orientação de Mariana, fizeram um pacto de silêncio. Aquele seria o jardim secreto deles. Léo, que costumava ser o mais resistente, era o que mais se dedicava. Ele regava as sementes com um cuidado quase sagrado. Mariana aproveitava esses momentos para ensinar sobre a humildade. Ela dizia que o sol brilhava para a flor da mesma forma que brilhava para o milionário, e que na terra, todos eram iguais. Ela contava como era a vida na sua comunidade, onde as pessoas sentavam na calçada para conversar e onde as crianças jogavam bola na rua. Vocês têm muros muito altos aqui, disse Mariana enquanto observava Léo ajeitar a terra. Os muros protegem o que vocês têm, mas também impedem que o que vocês são chegue aos outros. Nunca deixem o coração de vocês virar um muro. As crianças estavam se transformando. A babá Margarete percebia que eles estavam menos chorosos e mais colaborativos, mas ela atribuía isso ao amadurecimento natural, sem desconfiar que a faxineira estava operando um milagre diário. Mariana ensinava-os a observar o vento, a ouvir o canto dos pássaros e a entender que a maior liberdade não estava em ter um jato particular, mas em não ser prisioneiro das próprias coisas. Ela estava preparando o terreno para o dia em que Arthur voltaria. Ela sabia que o choque seria inevitável, mas esperava que a semente da humanidade já estivesse forte o suficiente para resistir à tempestade que viria do homem de mármore. Mariana não ensinava apenas com palavras, ela ensinava com o olhar. Em uma tarde de terça-feira, ela percebeu que as crianças tratavam os outros funcionários da casa como se fossem parte da mobília. O jardineiro, o motorista e até a cozinheira eram apenas funções, não pessoas. Mariana parou de limpar o grande espelho do hall e chamou Léo e Clara. Ela os levou até a área de serviço, um lugar onde eles raramente entravam. Lá, o jardineiro, um senhor de mãos grossas e chapéu de palha chamado Seu Dito, estava descansando e tomando um café simples. Vocês sabem o nome dele? Mariana perguntou suavemente. Léo balançou a cabeça negativamente. Ele é o homem que cuida das plantas. Mariana se abaixou e olhou nos olhos de Léo. Ele é o Senhor Benedito. Ele tem 3 netos e sabe o nome de cada árvore deste jardim como se fossem filhos dele. Quando vocês passam por ele e não dizem bom dia, uma parte da alma dele fica triste. O dinheiro do pai de vocês paga o salário dele, mas o respeito de vocês é o que dá dignidade ao trabalho dele. As crianças ficaram em silêncio. Elas nunca tinham pensado que o homem das plantas tinha uma vida, netos ou sentimentos. Mariana incentivou Clara a entregar um copo de água para Seu Dito. O sorriso que o velho jardineiro deu ao receber o gesto da menina foi algo que ela nunca esqueceria. Naquele dia, Mariana ensinou que ninguém é maior do que ninguém. Ela explicou que a mansão só brilhava porque mãos humanas se esforçavam ali, e que cada pessoa que cruzava o caminho deles era um universo inteiro. Léo e Clara começaram a notar os invisíveis. Começaram a dizer obrigado e a perguntar como as pessoas estavam. A frieza daquela casa estava sendo derretida pela empatia que Mariana cultivava com tanta paciência. Uma tempestade forte caiu sobre a cidade no final daquela semana. Arthur odiava a chuva. Para ele, a chuva significava voos atrasados, trânsito lento e sapatos de camurça estragados. Mas Mariana viu naquelas nuvens escuras uma oportunidade de ensinar sobre a entrega. Ela abriu as grandes portas de vidro que davam para a varanda. O cheiro de terra molhada subiu, inundando a sala que sempre cheirava a produtos de limpeza caros. As crianças se encolheram, com medo dos trovões, pois Arthur sempre dizia que tempestades eram perigosas e que deviam ficar longe das janelas. Mariana estendeu a mão para fora, deixando a água escorrer por seus dedos. Não tenham medo. A chuva é o céu lavando o rosto da terra. Sem ela, nada do que a gente plantou no jardim secreto teria força para nascer. Escutem o som que ela faz nas folhas. É uma música que ninguém consegue compor igual. Clara se aproximou devagar. Ela tocou na água e sentiu o frio revigorante. Léo, logo atrás, fechou os olhos e apenas ouviu. Mariana explicou que, na vida, passamos por tempestades,
mas que elas são necessárias para limpar o que está velho e dar lugar ao novo. Ela contou que na sua casa, quando chovia, ela colocava baldes para aparar a água, e que o som das gotas no metal era como um tambor avisando que a vida continuava. As crianças, que antes viam a chuva como um incômodo ou um perigo, passaram a vê-la como um presente. Eles ficaram ali, os três sentados na varanda, observando a força da natureza. Mariana não precisou de livros para ensinar filosofia. Ela usou o céu. Léo percebeu que o pai tentava controlar tudo, mas que havia coisas que nem todo o dinheiro do mundo podia parar. E que, em vez de lutar contra a chuva, era muito mais bonito aprender a dançar com ela. Enquanto limpava o escritório de Arthur, um lugar que era proibido para as crianças, Mariana encontrou uma caixa de madeira escondida atrás de alguns livros de direito. Dentro, não havia joias ou dinheiro, mas memórias. Havia uma foto antiga, em preto e branco, de um menino magro, descalço, segurando uma pequena pipa feita de jornal. Mariana reconheceu os olhos. Era Arthur. Ela levou a foto para os filhos. Eles nunca tinham visto o pai daquela forma. Para eles, Arthur sempre foi o homem de terno impecável e voz firme. Ver que ele já tinha sido um menino pobre e comum foi um choque de realidade. Seu pai também já teve o pé no chão. Mariana disse, passando o dedo sobre a foto. Por que ele não é mais assim? Léo perguntou, com uma tristeza na voz. Mariana suspirou. Porque ele teve tanto medo de voltar a ser aquele menino da foto, que acabou construindo uma armadura em volta de si. Ele acha que, se parar de ganhar dinheiro, ele volta a ser pequeno. O que ele não entende é que aquele menino da foto era livre. E o homem que ele é hoje é um prisioneiro do próprio sucesso. Ela ensinou as crianças a não terem raiva do pai pela sua ausência ou dureza. Ela ensinou a terem compaixão. Ela explicou que Arthur precisava de cura. E que talvez eles fossem os únicos capazes de mostrar para ele que ele não precisava mais ter medo. As crianças olharam para a foto com um novo sentimento. O pai não era mais um gigante invencível, mas um homem que tinha se perdido no caminho. Mariana estava preparando o terreno para a redenção. Ela queria que quando Arthur voltasse, os filhos não o recebessem com cobranças, mas com o amor que desarma qualquer exército. O telefone da mansão tocou em uma noite de domingo. Era Arthur. Ele avisou a Margarete que seu contrato havia sido assinado e que ele estaria em casa em 3 dias. O clima na casa mudou instantaneamente. A babá começou a organizar tudo com pressa, querendo esconder qualquer vestígio de que a rotina tinha sido alterada. As crianças sentiram um frio na barriga. Não era apenas saudade. Era o medo de que o mundo real de Mariana desaparecesse para dar lugar ao mundo de vidro de Arthur. Eles correram para Mariana com os olhos cheios de dúvida. Ele vai brigar com a gente, Mariana. Ele vai tirar nossas plantas e o nosso pão. Mariana se ajoelhou e abraçou os dois com força. Ninguém pode tirar o que já nasceu dentro do coração de vocês. O que vocês aprenderam é tesouro que ladrão não rouba e o fogo não queima. O pai de vocês vai voltar. E vocês vão mostrar a ele a maior riqueza que esta casa já viu. Ela sugeriu que eles preparassem um presente para o pai. Mas não um presente que se compra. Léo decidiu que daria a ele o primeiro broto de hortelã que tinha nascido no jardim secreto. Clara resolveu que escreveria uma carta contando sobre o cheiro da chuva. Mariana sabia que o momento da verdade estava chegando. Ela sentia que sua missão ali estava atingindo o ponto mais crítico. Ela não era apenas a faxineira. Ela era a ponte entre um pai perdido e seus filhos reencontrados. Ela olhou para as mãos de Léo, sujas de terra, e sorriu. Ouro nenhum brilha tanto quanto a verdade de uma criança. Ela pensou consigo mesma, enquanto o sol se punha, avisando que o tempo da espera estava acabando, e o tempo da transformação estava prestes a começar. O ar na mansão parecia carregar uma eletricidade invisível, nas 24 horas que antecederam o retorno de Arthur. Margarete, a babá, estava em um estado de nervosismo quase febril. Ela ordenava que os outros funcionários limpassem o que já estava limpo, temendo que qualquer sinal de humanidade pudesse ser interpretado pelo patrão como negligência. Ela queria apagar o cheiro de pão, esconder as marcas de terra nos sapatos das crianças e restabelecer a ditadura do silêncio que Arthur tanto prezava. Ela via em Mariana uma ameaça, um elemento de desordem que precisava ser neutralizado. Mariana, no entanto,
mantinha-se como uma ilha de serenidade no meio daquela tempestade de ansiedade. Ela continuava seu trabalho com a mesma dignidade de sempre, mas seus olhos estavam fixos em Léo e Clara. As crianças estavam inquietas. Léo passava horas no jardim secreto, protegendo seu broto de hortelã como se fosse a joia mais rara do mundo. Clara, por sua vez, relia sua carta, dobrando e desdobrando o papel, tentando garantir que suas palavras sobre a chuva não soassem bobas para o pai que só entendia de números e gráficos. Mariana percebeu que as crianças estavam começando a absorver o medo de Margarete. Ela as chamou para um canto da lavanderia, longe dos ouvidos atentos da babá. Sentou-se com eles entre os lençóis brancos que secavam, criando uma espécie de tenda de paz. Ela disse que o medo é apenas a sombra de algo que a gente ainda não entende. Ela explicou que o pai deles não era um inimigo, mas um homem que estava com os ouvidos tampados por muito tempo. Vocês não precisam esconder quem se tornaram. Mariana disse com uma voz que parecia um abraço. Se vocês tentarem ser as crianças de antes, vocês estarão mentindo para ele e para vocês mesmos. Mostrem a ele o que vocês descobriram. Mostrem a ele que a vida é bonita mesmo quando não é perfeita. O amor de vocês é a única coisa que pode fazer o muro dele cair. Naquela noite, Mariana não foi para casa imediatamente. Ela ficou até mais tarde, ajudando a organizar os detalhes finais. Ela observou a mansão de longe, sob a luz da lua. Aquelas paredes de vidro pareciam tão frágeis diante da verdade que estava prestes a ser revelada. Ela sabia que para Arthur, o choque seria imenso. Ele voltaria esperando encontrar submissão e encontraria liberdade. Mariana fez uma prece silenciosa, pedindo que o coração daquele homem não fosse duro demais para o milagre que seus próprios filhos haviam preparado. Ela sentia que o destino daquela linhagem estava pendurado por um fio de hortelã e uma carta de papel comum. O som do motor potente cortou o silêncio da madrugada como uma lâmina afiada. Arthur estava exausto. A viagem pela Ásia tinha sido um sucesso financeiro sem precedentes, mas ele se sentia estranhamente oco. Dentro do carro de luxo, ele olhava para a própria imagem refletida no vidro escuro e não reconhecia o homem que via. Seus olhos estavam fundos e a linha de sua boca era uma cicatriz de seriedade. Ele sentia falta de casa, mas não conseguia definir o que era casa. Para ele, era apenas o lugar onde ele guardava suas coisas e seus herdeiros. Assim que o carro parou diante da escadaria, os seguranças abriram a porta com a precisão de sempre. Arthur desceu, ajeitando o paletó que parecia pesar toneladas. Ele entrou no hall e foi recebido por Margarete, que fazia uma reverência quase exagerada. A casa estava impecável, cheirando a produtos químicos caros e flores artificiais que nunca morriam. Tudo estava exatamente como ele tinha deixado. Ou, pelo menos, era o que parecia na superfície. Ele subiu as escadas e foi para o seu quarto. Ele esperava que as crianças estivessem dormindo, mas quando passou pela porta de Léo, percebeu que a luz estava acesa. Ele hesitou. Normalmente, ele apenas passaria direto e os veria no café da manhã, de forma protocolar. Mas algo, um sussurro de curiosidade que ele não sentia há anos, o fez girar a maçaneta. Ele encontrou Léo sentado na beira da cama, segurando um pequeno vaso de barro. "Pai, você chegou." A voz do menino não tinha o tom de obediência de antes. Tinha algo novo. Uma expectativa vibrante. Arthur entrou no quarto, sentindo-se um intruso em seu próprio domínio. Ele olhou para o vaso de barro, que parecia tão fora de lugar naquele quarto decorado por arquitetos renomados. "O que é isso, Léo? Por que você está acordado a esta hora?" "É o seu presente, pai. Eu que plantei. É hortelã." Mariana disse que o cheiro dela ajuda a gente a lembrar das coisas boas. Léo estendeu o vaso. Arthur olhou para as mãos do filho. Elas não estavam perfeitamente limpas. Havia um rastro de terra sob as unhas. Ele sentiu uma irritação inicial, o desejo de chamar Margarete e reclamar da falta de higiene. Mas então, o cheiro da hortelã subiu. Era um cheiro fresco, vivo, que perfurou a redoma de tédio em que ele vivia. Ele lembrou-se, por um breve segundo, da horta de sua mãe, de quando ele era apenas um menino que não sabia o que era um contrato. Ele pegou o vaso com mãos trêmulas, sem saber o que dizer. O mundo real de Arthur estava começando a colidir com o mundo vivo de Mariana. Na manhã seguinte, Arthur desceu para o café da manhã esperando a rotina de sempre. As crianças sentadas em silêncio,
a babá servindo-os e ele lendo as notícias internacionais em seu tablet. Mas o que ele encontrou foi uma cena que o fez parar na porta da sala de jantar. Não havia prataria fina na mesa. Em vez disso, havia um cesto de pão com um aspecto rústico, um jarro de suco natural e flores colhidas no jardim, que não eram as orquídeas caras que ele encomendava. Léo e Clara estavam conversando. Eles não estavam apenas sussurrando, eles estavam rindo. Clara mostrava ao irmão como tinha aprendido a dobrar o guardanapo em forma de pássaro. Quando viram o pai, eles pararam, mas não com medo. Eles pararam com um sorriso de boas-vindas que Arthur não recebia há anos. Bom dia, pai. Clara correu até ele, e antes que ele pudesse reagir, ela o abraçou pelas pernas. Arthur ficou estático. Ele não estava acostumado ao contato físico espontâneo. Ele olhou para Margarete, buscando uma explicação, mas a babá estava pálida, encostada na parede, como se estivesse presenciando um crime. Arthur sentou-se à mesa, sentindo-se um estranho em seu próprio reino. Ele olhou para o pão no centro da mesa. Quem autorizou isso? Onde está o café da manhã que eu pedi? Sua voz saiu dura, tentando retomar o controle. Nós que fizemos, pai. Mariana ensinou a gente. Léo disse, com os olhos brilhando de orgulho. Ela disse que o pão feito em casa alimenta mais do que o pão que a gente só compra. Prova, pai. Por favor. Arthur olhou para o pão. Ele parecia imperfeito, com crostas desiguais, mas o aroma era hipnótico. Ele cortou um pedaço e levou à boca. O sabor era uma explosão de memórias e de algo que ele não conseguia nomear: afeto. Ele percebeu que aquele pão tinha sido feito com mãos pequenas, que se esforçaram para agradá-lo. Ele olhou para os filhos e viu que eles não eram mais as joias de porcelana de antes. Eles tinham vida. Eles tinham opiniões. Eles tinham alma. A raiva começou a se transformar em uma confusão profunda. Ele se perguntava quem era essa Mariana que tinha tido a audácia de mudar a estrutura de sua casa. Ele se sentia ameaçado, mas ao mesmo tempo, sentia uma curiosidade dolorosa. Ele queria saber o que mais aquela mulher tinha ensinado a seus filhos. Ele queria entender por que, pela primeira vez em sua vida adulta, ele se sentia tão pequeno diante de um pedaço de pão e de um vaso de hortelã. A autoridade de Arthur estava sendo desafiada pela simplicidade, e ele não sabia como lutar contra isso. Depois do café da manhã, Arthur não foi para o escritório. Ele caminhou pela casa, observando os detalhes. Ele encontrou marcas de dedos nos vidros, desenhos feitos a lápis colados na geladeira e o som de uma canção de ninar vindo da área de serviço. Ele seguiu o som e encontrou Mariana. Ela estava estendendo alguns panos, movendo-se com uma calma que parecia um insulto à agitação interna dele. Mariana. Ele disse o nome dela pela primeira vez. Ela parou o que estava fazendo e se virou. Ela não se encolheu, não baixou o olhar. Ela o olhou com uma dignidade que Arthur raramente encontrava em seus sócios bilionários. Sim, senhor Arthur. Seja bem-vindo de volta. O que você fez com a minha casa? E o que você fez com os meus filhos? Eu pago você para limpar o chão, não para mudar a educação deles. Você transformou este lugar em algo que eu não reconheço. Arthur deu um passo à frente, tentando usar sua estatura para intimidá-la. Mariana suspirou. Um suspiro que carregava uma tristeza profunda. Eu não mudei nada, senhor Arthur. Eu apenas tirei o pó. O senhor os cobriu com tanto ouro e tantas regras que eles não conseguiam mais respirar. Eu apenas mostrei a eles que o mundo ainda existe lá fora. Eu mostrei que eles são humanos, não extensões do seu império. Você não tem o direito. Eles são meus filhos. Eles precisam ser preparados para o mundo real. Arthur gritou, e sua voz ecoou pelo corredor de mármore. E o que é o mundo real para o senhor? Mariana perguntou, com uma voz suave que cortou o grito dele. É o mundo onde as pessoas não se tocam, onde o sucesso é medido pelo que se tem e não pelo que se é. Seus filhos estavam morrendo de solidão nesta mansão. Léo plantou aquela hortelã porque ele queria algo que crescesse com o cuidado dele, já que o senhor nunca tem tempo para vê-lo crescer. Clara escreveu aquela carta porque ela queria que o senhor soubesse que a chuva é bonita, e não apenas um problema logístico. Arthur sentiu um soco no estômago. Ele queria demiti-la ali mesmo, expulsá-la de sua propriedade e apagar todas as marcas que ela deixou.
Mas ele olhou para as mãos de Mariana, mãos que tinham ensinado seus filhos a amassar o pão. Ele olhou para os olhos dela e viu uma verdade que ele tentava esconder de si mesmo há anos. Ele percebeu que Mariana não estava roubando seus filhos, ela os estava devolvendo a ele. Ele não conseguiu responder. Ele deu as costas e caminhou em direção ao jardim, sentindo o peso de suas escolhas. Mariana ficou ali, em silêncio, observando o homem poderoso se afastar com os ombros curvados. Ela sabia que a ferida estava aberta, e que agora, só o tempo e a humildade poderiam curar o que o orgulho tinha quebrado. A batalha entre o ouro e a terra tinha começado. E Arthur estava prestes a descobrir que, naquela luta, o vencedor é aquele que aceita perder tudo para ganhar a si mesmo. Arthur caminhava pelo jardim, com a sensação de que estava pisando em solo estrangeiro. Cada centímetro daquela grama perfeita, que ele pagava caro para manter, parecia agora uma barreira entre ele e a verdade. Ele seguiu um pequeno rastro de terra que levava para os fundos da mansão, em uma área que ele raramente visitava. Ali, escondido atrás de uma fileira de arbustos ornamentais, ele encontrou o que Mariana chamava de jardim secreto. Não era um jardim de exposição. Eram pequenos vasos de barro, alguns canteiros improvisados no chão e um amontoado de ferramentas simples. Mas o que paralisou Arthur não foi a estrutura, e sim o que ele viu. Léo e Clara estavam ajoelhados na terra, sem se importar com as roupas de grife. Eles conversavam com as plantas. Clara contava para um pequeno girassol como tinha sido seu dia, enquanto Léo verificava a umidade do solo com uma seriedade que Arthur só via em seus diretores de empresa. Eles não perceberam a presença do pai. Arthur ficou ali nas sombras, observando o brilho nos olhos deles. Ele percebeu que em semanas, Mariana tinha dado a eles um propósito que ele não conseguiu dar em anos. Ele viu a paciência, a dedicação e, acima de tudo, a alegria. O riso de Clara, ao ver uma joaninha pousar em sua mão, foi um som que perfurou o peito de Arthur, com a força de uma revelação. Ele percebeu que o luxo era uma gaiola dourada, e que seus filhos tinham acabado de descobrir a chave para a liberdade. Ele sentiu um impulso de interromper, de dizer que aquilo era perigoso ou sujo, mas sua voz não saiu. Ele olhou para as próprias mãos, sempre tão limpas, tão ocupadas com papéis e telas de cristal. Ele sentiu uma inveja profunda daquela conexão. Arthur percebeu que ele era o único naquela casa que não sabia como falar com a vida. Ele deu meia volta e caminhou em direção ao escritório, sentindo o peso de sua própria insignificância. O homem que achava que possuía tudo acabava de descobrir que não possuía o coração de seus próprios filhos. No escritório, Arthur encontrou Margarete, a babá, esperando por ele. Ela parecia nervosa, as mãos apertando o avental impecável. Ela percebeu que o clima da casa tinha mudado e temia ser responsabilizada pela desordem que Mariana trouxe. Margarete começou a falar rápido, tentando jogar a culpa sobre a faxineira, pintando Mariana como uma mulher manipuladora que estava confundindo a cabeça das crianças com ideias de pobreza e desobediência. Senhor Arthur, eu tentei impedir, mas ela se infiltrou na rotina deles. Ela os leva para a cozinha, os deixa brincar na terra. Isso é um absurdo para crianças da posição deles. Ela deveria ser demitida imediatamente antes que cause um dano permanente. Arthur ouviu em silêncio. Parte dele, a parte que construiu o império, concordava com a babá. A ordem era necessária. A hierarquia era necessária. Mas então ele olhou para a mesa de mogno e viu a foto que Mariana tinha encontrado. O pequeno Arthur, descalço e feliz com sua pipa de jornal. Ele lembrou da sensação do vento no rosto e da terra entre os dedos. Ele percebeu que Margarete estava tentando proteger o produto que eram seus filhos, enquanto Mariana estava protegendo a alma deles. Ele olhou para a babá com um olhar frio, que a fez calar-se instantaneamente. Margarete, você passou anos cuidando deles, e eu nunca os vi rir como os vi rir hoje no jardim. Você me entregou crianças educadas, mas Mariana me entregou crianças vivas. Quem você acha que fez o melhor trabalho? A babá não soube responder. Ela abaixou a cabeça, percebendo que sua influência estava morrendo. Arthur pediu que ela saísse. Ele ficou sozinho com seus pensamentos. A tentação de demitir Mariana e restaurar o silêncio era grande, pois o silêncio era fácil de gerenciar. Mas ele sabia que,
Se fizesse isso, ele mataria o brilho nos olhos de Léo e Clara. Ele percebeu que Mariana era o espelho que mostrava a ele o quanto ele tinha se tornado um estranho para si mesmo. Ele não conseguia demiti-la, porque, no fundo, ele sabia que ela era a única coisa real naquela mansão. Arthur tentou uma última cartada para retomar o controle. Ele mandou comprar os brinquedos mais caros e tecnológicos que existiam no mercado. Ele queria provar que o dinheiro ainda era a linguagem suprema. Quando os pacotes chegaram, ele chamou os filhos para a sala, esperando ver o entusiasmo de antes. Ele queria ver a euforia de quem recebe um presente de milhares de dólares. Léo e Clara olharam para as caixas com um interesse educado, mas não houve a correria de antes. Eles abriram os brinquedos, testaram as luzes e os sons por alguns minutos, e depois, para o espanto de Arthur, eles voltaram a atenção para um pequeno carrinho de madeira que Mariana tinha ajudado Léo a consertar com um pedaço de barbante e cola. Pai, obrigado pelos presentes. São legais, disse Léo, sem tirar os olhos do carrinho de madeira. Mas este aqui a gente que arrumou. Ele tem uma história. A Mariana disse que quando a gente cuida de algo, esse algo vira parte da gente. Clara se aproximou e pegou um tablet de última geração que Arthur tinha comprado para ela. Ela o deixou de lado e puxou o pai pela mão. Pai, vem ver o girassol. Ele está quase abrindo. A Mariana disse que se a gente tiver paciência, ele vai mostrar o sol pra gente, mesmo se o dia estiver nublado. Arthur sentiu um nó na garganta. Ele percebeu que seus presentes eram apenas objetos, coisas sem alma que podiam ser substituídas por qualquer versão mais nova. Mas o que Mariana deu a eles não tinha versão nova. Era o tempo. Era a atenção. Era o significado. Ele viu que estava perdendo a batalha para a simplicidade. O dinheiro, sua arma mais poderosa, era inútil contra o afeto que não se compra. Ele percebeu que os filhos estavam tentando puxá-lo para fora do mundo de vidro. Mas ele ainda tinha medo de quebrar. Naquela noite, Arthur não conseguiu dormir. Ele desceu para a cozinha para buscar um copo d'água e encontrou Mariana terminando de organizar os armários. Ela não deveria estar ali àquela hora, mas ela sempre ficava um pouco mais para garantir que tudo estivesse perfeito para o dia seguinte. O silêncio da cozinha era diferente agora. Não era frio. Tinha o rastro do cheiro do pão e das risadas da tarde. Mariana. Ele chamou, com uma voz menos autoritária, quase hesitante. Ela se virou e fez um pequeno aceno de cabeça. Senhor Arthur, o senhor ainda não descansou? Eu vi o jardim. Vi o que vocês fizeram lá nos fundos. Arthur sentou-se na banqueta, o lugar onde Mariana ensinou seus filhos a serem humanos. Eu passei a vida toda fugindo da terra, Mariana. Eu lutei para que meus filhos nunca tivessem que saber o que é o suor e a poeira. Eu queria dar a eles o céu. Por que você os trouxe de volta para o chão? Mariana deixou o pano de lado e se aproximou. Ela olhou para ele não como um patrão, mas como um homem ferido. Porque o céu é muito longe, Senhor Arthur. Ninguém consegue tocar o céu se não tiver onde apoiar os pés. O Senhor deu a eles as estrelas, mas eles precisavam de raízes. O Senhor fugiu da sua história porque sentia vergonha da pobreza. Mas a pobreza não era o problema. O problema foi que o Senhor esqueceu que a felicidade que o Senhor tinha, quando era aquele menino da pipa, não vinha do que o Senhor tinha no bolso, mas do que o Senhor tinha no peito. Arthur baixou a cabeça. As palavras de Mariana eram como bálsamo em uma ferida aberta. Eu não sei mais como ser aquele menino, Mariana. Eu me tornei esse homem de pedra. Eu não sei como abraçá-lo sem sentir que estou perdendo o controle. O senhor não precisa de controle, Senhor Arthur. O senhor precisa de entrega. Seus filhos não querem um mestre. Eles querem um pai. Eles não precisam que o senhor seja perfeito. Eles só precisam que o senhor esteja lá, com a mão na terra, junto com eles. Mariana saiu em silêncio, deixando Arthur sozinho na cozinha. Pela primeira vez em anos, ele não pensou em contratos ou em lucros. Ele pensou em girassóis e em pão quente. Ele olhou para as próprias mãos e percebeu que elas ainda podiam aprender a criar. O muro de mármore estava cheio de frestas, e a luz da verdade estava começando a entrar, iluminando os cantos escuros de um coração que finalmente estava começando a despertar do seu longo inverno. O sol da manhã seguinte nasceu com uma claridade que parecia denunciar as sombras
que ainda restavam no coração de Arthur. Ele acordou cedo, mas não foi para o escritório. Ele ficou parado diante da janela, observando o jardim. Ele viu Léo e Clara caminhando em direção ao fundo da propriedade, carregando pequenos regadores de plástico. Eles caminhavam com uma leveza que ele nunca tinha possuído. Arthur olhou para o seu terno, impecável, pendurado no cabide, e sentiu que aquela roupa era uma farda de uma guerra que ele não queria mais lutar. Ele desceu as escadas devagar. O silêncio da casa não era mais opressor, porque ele sabia que, em algum lugar ali dentro, a vida estava pulsando. Ele caminhou até o jardim secreto. As crianças pararam o que estavam fazendo quando o viram. Houve um segundo de hesitação, um resquício do medo antigo de serem repreendidos. Mas Arthur fez algo que ninguém esperava. Ele tirou o paletó de $1000 e o colocou sobre o galho de uma árvore. Pai, o que você está fazendo? Léo perguntou, com os olhos bem abertos. Arthur olhou para os próprios sapatos de couro lustrado. Eu vim ver se ainda tem espaço para mais um ajudante nesse jardim. Vocês acham que eu consigo aprender a cuidar dessas plantas? Clara soltou um grito de alegria e correu para abraçá-lo. Arthur ajoelhou-se na terra úmida, sentindo o tecido caro de sua calça se manchar instantaneamente. Mas pela primeira vez em décadas, ele não se importou com a aparência. Ele sentiu o cheiro do solo, o frescor das folhas e o calor do abraço da filha. Léo se aproximou e entregou a ele uma pequena pá. Aqui, pai. Começa por aqui. A terra está um pouco dura, mas se você mexer com carinho, ela amolece. Arthur começou a cavar. No início, seus movimentos eram desajeitados, travados pela rigidez de quem sempre deu ordens e nunca colocou a mão na massa. Mas sob o olhar atento e encorajador de seus filhos, ele foi relaxando. Ele sentiu a textura da terra entre os dedos, uma sensação que ele tinha enterrado junto com sua infância pobre. Mariana observava de longe, encostada no batente da porta de serviço. Ela não disse nada. Não era preciso. O milagre estava acontecendo diante de seus olhos. O muro de mármore estava sendo derrubado por mãos sujas de terra. Enquanto trabalhavam, uma pequena tragédia aconteceu. Ao tentar ajudar o pai, Clara tropeçou e acabou quebrando o caule de um dos girassóis que Mariana tinha ajudado a plantar. A menina começou a chorar imediatamente, escondendo o rosto nas mãos. Ela temia a reação do pai, acostumada a um homem que não admitia falhas ou desperdícios. Eu estraguei tudo, pai. A flor vai morrer por minha causa. Arthur parou o que estava fazendo. O seu primeiro instinto era dizer que não tinha problema, que ele compraria uma estufa inteira de girassóis novos para substituir aquele. Ele queria usar o dinheiro para apagar a dor da filha. Mas Mariana, que tinha se aproximado silenciosamente, colocou a mão no ombro de Arthur. Um gesto sutil que dizia para ele esperar. Não precisa comprar outra, senhor Arthur. Mariana disse, baixinho. Ela se ajoelhou ao lado de Clara e pegou o caule partido. Ela buscou um pequeno graveto e um pedaço de barbante. Com uma delicadeza de cirurgiã, ela uniu as partes quebradas e as amarrou com firmeza ao graveto. Veja, Clara, a vida é forte. Ela sofre feridas, assim como a gente, mas ela tem uma vontade enorme de continuar. Se a gente der um apoio e tiver paciência, ela se cura. Ela pode até ficar com uma cicatriz, mas a cicatriz é apenas o sinal de que ela foi mais forte do que a dor. Arthur observou a cena em silêncio. Ele percebeu que aquela lição não era apenas para Clara, era para ele. Ele também era como aquele girassol partido, quebrado pela ambição e pela falta de afeto. E Mariana estava ali, sendo o graveto e o barbante que tentavam mantê-lo de pé. Ele sentiu uma gratidão que as palavras não conseguiam expressar. Ele ajudou a terminar o curativo na planta, e depois limpou as lágrimas do rosto da filha. A Mariana tem razão, Clara. A gente não joga fora o que está quebrado. A gente cuida até que fique forte de novo. Naquele momento, Arthur entendeu que a resiliência não vinha do sucesso financeiro, mas da capacidade de se reconstruir a partir das próprias rachaduras. Ele olhou para Mariana e viu nela uma força que nenhum de seus sócios poderosos possuía. Ela não tinha títulos, mas tinha a maestria de saber como remendar a alma humana. O jardim secreto não era mais apenas um lugar de brincadeira. Era o hospital onde Arthur estava começando a se curar. A mudança de Arthur não passou despercebida pelo mundo exterior. Naquela tarde, seu sócio principal, um homem chamado Dr. Roberto,
apareceu na mansão sem avisar. Ele trazia documentos urgentes que precisavam de assinaturas para uma fusão bilionária. Roberto era a imagem do que Arthur costumava ser. Frio, calculista e impaciente com qualquer coisa que não gerasse lucro. Quando Roberto entrou no jardim e viu Arthur ajoelhado na terra, com a camisa desabotoada e o rosto sujo, ele parou, chocado. Ele olhou para as crianças e depois para Mariana, com um desprezo que não se deu ao trabalho de esconder. Arthur, o que está acontecendo aqui? Você perdeu o juízo. Temos uma reunião em 1 hora e você está aqui, brincando na lama com os empregados. Arthur se levantou devagar. Ele olhou para Roberto e depois para as próprias mãos sujas. Ele sentiu o peso do julgamento do sócio, o medo de perder o prestígio e a imagem de poder que ele levou décadas para construir. Por um segundo, a antiga máscara de mármore tentou voltar ao seu rosto. Mas então, ele olhou para Léo e Clara, que o observavam com expectativa, temendo que o pai antigo voltasse. Eu não estou brincando na lama, Roberto. Eu estou aprendendo a construir algo que não depende de assinaturas ou de mercado de ações. Roberto deu uma risada sarcástica. Você enlouqueceu. Essa mulher deve ter colocado algo na sua cabeça. Arthur, o mercado não espera por girassóis. Se você não assinar esses papéis agora, perderemos a vantagem. Deixe essa bagunça para os funcionários e volte a ser o homem que eu conheço. Arthur olhou para Mariana. Ela permanecia em silêncio, mas seu olhar era um porto seguro. Ele então se virou para Roberto. O homem que você conhece estava morto por dentro, Roberto. E eu não pretendo voltar a ser um fantasma. Se o mercado não pode esperar que eu seja pai por uma tarde, então talvez eu não pertença mais a esse mercado. Roberto saiu bufando, ameaçando cancelar os contratos e dizendo que Arthur se arrependeria daquela crise de meia-idade. Mas quando o carro do sócio desapareceu, Arthur sentiu um alívio imenso. Ele não sentia medo, sentia liberdade. Ele percebeu que o poder que ele tanto prezava era, na verdade, uma corrente que o impedia de caminhar. Ele voltou para os filhos e para a terra, sentindo que, pela primeira vez em sua vida, ele estava ganhando uma negociação onde o lucro era a sua própria dignidade. A noite caiu sobre a mansão com uma suavidade diferente. Arthur decidiu que aquele jantar não seria servido na sala de jantar formal, com todos os protocolos que ele costumava exigir. Ele pediu que Mariana trouxesse o pão que eles tinham feito juntos e que a mesa fosse montada na varanda, sob as estrelas. Ele dispensou Margarete e os outros funcionários, querendo apenas a companhia dos filhos e de Mariana. No início houve um silêncio estranho. Arthur não sabia como agir fora do script do chefe da casa. Mas Mariana, com sua naturalidade, começou a servir o pão e a contar sobre como a lua influenciava as marés e o crescimento das plantas. Pai, você sabia que a Mariana tem 2 filhos também? Clara perguntou, enquanto passava manteiga no pão ainda morno. Arthur olhou para Mariana, percebendo o quanto ele a ignorou como ser humano durante todo esse tempo. Eu não sabia, Mariana. Como eles se chamam? Eles se chamam Samuel e Alice, Sr. Arthur. Eles são a minha razão de acordar todos os dias. Eles não têm uma mansão como esta, mas eles têm um ao outro. E eles sabem que, não importa o que aconteça, a gente sempre tem um lugar à mesa. Arthur sentiu uma pontada de remorso. Ele percebeu que Mariana era muito mais rica do que ele em tudo o que era essencial. Ele passou o jantar ouvindo Mariana falar sobre a vida na periferia, sobre as dificuldades e as alegrias simples de sua comunidade. Ele percebeu que sua fortuna o isolou do mundo real, criando uma redoma de egoísmo que quase destruiu sua família. Mariana, Arthur disse, no final da refeição. Eu passei anos achando que as pessoas eram ferramentas para os meus objetivos. Eu achei que, pagando o seu salário, eu não tinha mais nenhuma obrigação com você. Mas hoje eu percebo que eu sou o seu devedor. Você salvou os meus filhos de serem como eu. E você me salvou de morrer sozinho no meio do meu ouro. Mariana olhou para ele com uma compaixão profunda. O senhor não me deve nada, Sr. Arthur. O senhor só precisava ser lembrado de que o amor é a única coisa que a gente leva quando parte. O resto é apenas empréstimo do tempo. Naquela noite, Arthur dormiu o sono dos justos. Ele sabia que o caminho da mudança seria longo e que enfrentaria muitas críticas e desafios no mundo dos negócios. Mas ele não se importava mais.
Ele tinha descoberto que a verdadeira faxina não era no mármore da sala, mas nos cantos obscuros da alma. Ele estava pronto para recomeçar, não como o grande milionário, mas como o aprendiz de uma mulher que sabia que a vida, para ser bonita, precisava ter as mãos sujas de terra e o coração limpo de orgulho. Nos dias seguintes à sua decisão de priorizar a família, Arthur sentiu o peso do isolamento. O mundo dos negócios é uma engrenagem fria que não tolera pausas para o afeto. Os telefones, que antes não paravam de tocar com convites para jantares de gala e oportunidades de investimento, começaram a silenciar. Os boatos corriam rápido pelos corredores das grandes empresas. Arthur, o implacável, tinha enlouquecido. Diziam que ele estava negligenciando o império por causa de um jardim e das ideias de uma funcionária doméstica. Arthur sentia o olhar de julgamento toda vez que precisava ir ao escritório. Seus diretores o olhavam com uma mistura de pena e deboche. Mas ao retornar para casa, o cenário mudava. Ele não era recebido por balanços financeiros, mas por desenhos de Clara e pelas descobertas de Léo sobre o mundo dos insetos. O contraste era brutal. De um lado, o poder que exigia tudo e não dava nada em troca. De outro, a simplicidade que exigia apenas presença e devolvia uma paz que ele nunca conheceu. Mariana percebia o conflito no rosto dele. Ela sabia que a transição de um homem de aço para um homem de carne era dolorosa. Numa tarde, enquanto ele observava o pôr do sol com uma expressão carregada, ela se aproximou com 2 xícaras de café feito na hora. O cheiro era reconfortante, um convite para baixar a guarda. O silêncio do mundo é o que mais assusta, não é, Sr. Arthur? Mariana perguntou, entregando a xícara a ele. Arthur deu um gole demorado no café. Eu passei 30 anos sendo o centro das atenções, Mariana. Agora, parece que eu me tornei invisível para as pessoas que eu achava que eram meus amigos. É estranho perceber que o meu valor estava apenas no que eu podia assinar. Mariana olhou para o horizonte, onde o céu se tingia de laranja e roxo. As pessoas que só enxergam o seu dinheiro são como sombras, Sr. Arthur. Elas só aparecem quando o sol do sucesso está batendo forte. Mas as pessoas que amam a sua alma são como as estrelas. Elas sempre estiveram lá. Mas o Senhor só consegue vê-las quando a noite cai. O Senhor não está ficando invisível. O Senhor está finalmente se tornando real. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Arthur. Ele percebeu que a solidão que sentia no mundo dos negócios era, na verdade, uma limpeza. O que estava indo embora era o que nunca foi dele. O que estava ficando era o essencial. Ele olhou para as mãos de Mariana e viu a calma de quem nunca precisou de aplausos para saber o seu valor. Ele começou a entender que a verdadeira riqueza de um homem é medida pela qualidade do silêncio que ele consegue suportar sem sentir medo de si mesmo. A crise que Roberto, seu antigo sócio, previu começou a tomar forma. Movido pela vingança e pelo medo de que a nova postura de Arthur prejudicasse as ações, Roberto iniciou um movimento para afastar Arthur da presidência da própria empresa que ele fundou. Foi um golpe baixo, orquestrado nos bastidores, usando cláusulas contratuais que Arthur, em sua antiga fase de arrogância, acreditava que nunca seriam usadas contra ele. Arthur recebeu a notificação judicial numa tarde de chuva. Ele leu o documento 3 vezes. Eles queriam tirar dele o controle do império. Queriam transformá-lo em um herdeiro passivo, sem voz e sem poder de decisão. O velho Arthur teria gritado, teria ligado para os melhores advogados do país e teria declarado guerra. Mas o Arthur, que agora sabia o cheiro da hortelã, apenas dobrou o papel e o colocou sobre a mesa de mármore. Léo entrou no escritório logo em seguida, com um sorriso de orelha a orelha. Pai, vem ver. O girassol da Clara abriu hoje. É a coisa mais amarela que eu já vi na vida. Arthur olhou para o filho e depois para o documento que tentava roubar seu poder. Ele percebeu que Roberto podia tirar dele as ações, os prédios e as contas bancárias, mas Roberto nunca conseguiria tirar o momento que ele estava prestes a viver com os filhos no jardim. Ele se levantou, deu as costas para a papelada e seguiu o filho. Lá fora, sob a luz suave após a chuva, o girassol se erguia, majestoso. Clara estava radiante, apontando para a flor como se tivesse descoberto um novo continente. Mariana estava lá, observando a cena com aquele olhar que parecia ler o destino. Arthur se aproximou e, pela primeira vez,
Não pensou no custo daquela propriedade ou na manutenção do jardim. Ele pensou na vida. Mariana. Ele chamou, enquanto as crianças corriam em volta da flor. Eles querem me tirar a empresa. Eles acham que, sem o meu título de presidente, eu não sou nada. Mariana sorriu. Um sorriso cheio de uma sabedoria ancestral. Eles estão tentando tirar de você o que é de metal, Sr. Arthur. O metal enferruja, o metal quebra, o metal é frio. Mas o que o senhor aprendeu aqui, com essas crianças e com essa terra, é o tesouro que não enferruja. Deixe que levem os papéis. Eles não podem levar o brilho nos olhos do Léo. Eles não podem levar o riso da Clara. E eles definitivamente não podem levar o homem que o senhor descobriu que mora dentro desse terno caro. Arthur sentiu um alívio que beirava a euforia. Ele percebeu que o golpe de Roberto era, na verdade, o seu último ato de libertação. Se ele perdesse a empresa, ele ganharia o tempo. E o tempo era a única moeda que ele agora considerava valiosa. Ele abraçou os filhos e sentiu que, mesmo se perdesse cada centavo, ele ainda seria o homem mais rico que já cruzou aqueles portões. Algumas semanas depois, Arthur decidiu que precisava conhecer o mundo de Mariana. Ele percebeu que, para completar sua transformação, ele precisava sair da sua bolha de privilégio e ver a vida como ela se apresentava para a maioria das pessoas. Ele pediu que Mariana o levasse até a sua casa, na periferia. Mariana hesitou no início, temendo que o contraste fosse doloroso demais para ele. Mas a insistência de Arthur era genuína. Ele foi no seu carro de luxo, mas sentia-se um estranho dentro dele, enquanto as ruas iam ficando mais estreitas e as casas mais simples. Quando chegaram à casa de Mariana, Arthur viu uma pequena construção de tijolos aparentes, com um jardim minúsculo na frente, mas impecavelmente cuidado. Não havia seguranças. Não havia muros de 3 metros. Mas havia o som de crianças brincando na rua e o cheiro de comida temperada com amor, vindo das janelas vizinhas. Os filhos de Mariana, Samuel e Alice, receberam o patrão da mãe com uma curiosidade educada. A casa era pequena. A sala de Arthur na mansão era maior que a casa inteira de Mariana. Mas havia algo ali que a mansão nunca teve. Alma em cada centímetro. Havia fotos de família nas paredes, cortinas feitas à mão e uma sensação de acolhimento que fez os olhos de Arthur arderem. Ele se sentou à mesa simples da cozinha para tomar um café. Mariana serviu um bolo de fubá que ainda estava quente. Arthur observou como Samuel e Alice ajudavam a mãe, como eles se olhavam com cumplicidade e como a alegria deles não dependia de nenhum aparelho eletrônico de última geração. Ele percebeu que Mariana não era apenas uma faxineira. Ela era a rainha de um império de afeto que ele nunca soube como construir. Mariana. Arthur disse, tocando a toalha de mesa de renda. Eu passei a vida toda achando que o sucesso era fugir de lugares como este. Eu achei que a dignidade estava no mármore e no cristal. Mas hoje, sentado aqui, eu percebo que eu nunca tive uma mesa de verdade até hoje. Minha mesa era um lugar de negócios. A sua mesa é um lugar de vida. Ele viu que os filhos de Mariana eram o resultado do que ela pregava. Eles tinham os pés no chão e os olhos voltados para o céu. Arthur percebeu que a verdadeira pobreza não era a falta de dinheiro, mas a falta de histórias para contar e de pessoas para amar. Ele saiu daquela casa pequena sentindo que sua mansão era, na verdade, um mausoléu imenso que ele precisava, urgentemente, transformar em um lar. Ao voltar para a mansão, Arthur encontrou uma surpresa amarga. Margarete, a babá, tinha aproveitado sua ausência para vasculhar as coisas de Mariana, tentando encontrar algo que pudesse incriminá-la e restaurar a antiga ordem. Ela estava no hall, segurando uma pequena caixa de madeira que pertencia a Mariana. Senhor Arthur, veja o que eu encontrei nas coisas dela. Ela estava escondendo isso. É um objeto de valor que ela certamente tirou da casa. Margarete gritou, com um triunfo maldoso nos olhos. Arthur pegou a caixa. Ele a abriu devagar. Dentro não havia joias, ouro ou relógios. Havia uma pequena semente seca, um pedaço de pano de um vestido de bebê e uma carta antiga, escrita por um homem com caligrafia simples. Era uma carta do pai de Mariana, agradecendo por ela ser a luz da vida dele. Era o tesouro de uma vida de trabalho e amor. Arthur sentiu uma fúria fria subir pelo seu peito. Ele olhou para Margarete, que esperava um elogio pela sua vigilância.
Margarete, você passou anos nesta casa e nunca entendeu nada do que eu tentei construir. Você acha que valor é o que brilha. Você violou a única coisa sagrada que resta neste mundo, a memória de alguém. Ele chamou Mariana, que tinha acabado de entrar. Ela viu a sua caixa nas mãos de Arthur, e seus olhos se encheram de lágrimas de humilhação. Ela se preparou para o pior, achando que seria acusada de algo que não fez. Mas Arthur fez algo que silenciou a mansão inteira. Ele caminhou até Mariana, e diante de Margarete, dos seguranças, e de quem mais estivesse olhando, ele se ajoelhou no chão de mármore. O homem mais poderoso daquela região estava de joelhos diante da mulher que limpava seu chão. Mariana, me perdoe. Sua voz era um sussurro carregado de dor. Me perdoe por ter permitido que o meu orgulho e a minha cegueira criassem um ambiente onde você pudesse ser insultada. Me perdoe por todos os anos em que eu olhei para você e não vi o ser humano extraordinário que você é. Me perdoe por ter achado que o seu salário pagava o seu valor. Eu não sou digno da sua sabedoria, mas eu imploro que você não desista de nós. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Margarete recuou pálida, percebendo que o mundo que ela conhecia tinha acabado. Mariana, com as mãos trêmulas, tocou os ombros de Arthur e o ajudou a se levantar. Levante-se, senhor Arthur. O senhor não precisa estar de joelhos para mim. O senhor só precisava estar de joelhos para a sua própria verdade. Naquele momento, a hierarquia da mansão foi destruída para sempre. Não havia mais patrão e empregada. Havia dois seres humanos unidos pela lição mais difícil de todas. A de que o perdão é a única faxina que realmente deixa a alma brilhando. Arthur demitiu Margarete naquele mesmo instante. Não por ódio, mas porque não havia mais espaço para a maldade naquele santuário que eles estavam construindo. A mansão de vidro finalmente tinha se quebrado. E o que restou foram os alicerces de uma família real. A primeira manhã após a partida de Margarete foi a mais silenciosa que a mansão já experimentou, mas era um silêncio diferente. Não era o vácuo gelado de antes, onde as crianças tinham medo de respirar alto demais. Era um silêncio de domingo, calmo e preenchido pela luz que entrava sem pedir licença pelas imensas janelas de vidro. Arthur acordou sem o sobressalto do despertador ou a urgência de checar as bolsas de valores. Ele ficou deitado por alguns minutos, ouvindo o som distante de uma risada vindo do andar de baixo. Era a risada de Clara. Ele desceu as escadas e encontrou Mariana na cozinha. Mas ela não estava limpando. Ela estava sentada à mesa com Léo e Clara, desenhando em folhas de papel pardo espalhadas sobre o granito. Não havia a pressão da perfeição. Havia apenas a liberdade do traço. Arthur parou na porta, observando a cena. Ele sentiu que, pela primeira vez em sua vida, ele não era o dono daquela casa, mas um convidado de honra em um banquete de simplicidade. Mariana olhou para ele e sorriu. Não havia mais o distanciamento entre patrão e empregada. Havia uma cumplicidade de quem compartilha um segredo sagrado. Bom dia, senhor Arthur. O café está fresco, mas hoje as crianças decidiram que o café seria um piquenique aqui mesmo na mesa. Arthur se aproximou e sentou-se ao lado de Léo. O menino mostrou um desenho de uma árvore imensa, com raízes que pareciam abraçar a folha inteira. Essa é a nossa casa agora, pai. Mariana disse que as raízes são o que a gente sente um pelo outro. Se as raízes forem fortes, a árvore aguenta qualquer vento. Arthur sentiu um nó na garganta. Ele percebeu que passou anos tentando construir o topo da árvore, as folhas brilhantes e os frutos de ouro, mas esqueceu completamente das raízes. Ele olhou para Mariana e percebeu que ela tinha feito o trabalho de uma vida em poucas semanas. Ele pegou um giz de cera e, com a mão ainda um pouco trêmula, começou a desenhar ao lado do filho. Naquele momento, o milionário que comandava destinos de empresas sentiu que o maior negócio de sua vida era conseguir desenhar uma raiz junto com o seu filho. A tarde trouxe a visita inevitável dos advogados de Roberto. Eles chegaram com pastas de couro legítimo e olhares carregados de uma seriedade fria. O golpe estava consumado. Arthur tinha duas opções: lutar nos tribunais por anos, desgastando sua alma e sua nova paz, ou assinar os papéis e entregar a presidência da empresa em troca de uma liberdade que o mundo dos negócios consideraria uma derrota humilhante. Os advogados se sentaram na sala de estar, olhando com desdém para os brinquedos espalhados
e para a falta de formalidade de Arthur, que os recebeu vestindo uma camisa de linho simples e sem gravata. O advogado principal, um homem que Arthur mesmo tinha treinado, colocou a caneta de ouro sobre a mesa. Senhor Arthur, o conselho foi unânime. Se o senhor assinar agora, manteremos seus dividendos, mas o senhor perde qualquer poder de decisão. É uma capitulação total. O senhor vai mesmo entregar o seu império por causa de uma mudança de estilo de vida? Arthur olhou para os papéis. Ali estava o resumo de 30 anos de noites, sem dormir, de úlceras, de viagens solitárias e de um orgulho que quase o matou. Ele olhou para o jardim através do vidro. Viu Mariana ensinando Clara a reconhecer as cores das borboletas. Ele viu que o seu império era, na verdade, uma prisão de luxo onde ele era o carcereiro e o prisioneiro ao mesmo tempo. Ele pegou a caneta. Sem hesitar, ele assinou cada folha. O som do papel sendo riscado era como o som de correntes se quebrando. Quando terminou, ele entregou a pasta para o advogado, que o olhava como se ele tivesse acabado de cometer um crime contra a própria inteligência. Diga ao Roberto que ele pode ficar com o metal. Ele pode ficar com o vidro, com os prédios e com o prestígio. Eu fico com o que ele nunca vai conseguir entender. Eu fico com o tempo. Os advogados saíram da mansão com pressa, como se tivessem medo de que a loucura de Arthur fosse contagiosa. Arthur ficou parado no hall, sentindo um peso imenso saindo de suas costas. Ele não era mais o presidente. Ele não era mais o homem mais influente do setor. Mas ao caminhar em direção à cozinha para encontrar Mariana e seus filhos, ele sentiu que seus passos eram leves. Ele tinha entregue as chaves de um reino de sombras para poder entrar, finalmente, na luz de sua própria casa. Com a empresa fora de seu caminho, Arthur se viu diante de um vasto oceano de tempo. No início, a sensação de não ter reuniões ou crises para resolver o deixou inquieto. O hábito de ser produtivo tentava sabotar sua paz. Ele caminhava pela mansão, observando Mariana realizar suas tarefas com uma calma que ele invejava. Ele percebeu que Mariana não trabalhava apenas por obrigação. Ela trabalhava com uma reverência pela vida que tornava sagrado até o ato de varrer o chão. Mariana. Ele a chamou, enquanto ela organizava a imensa biblioteca. Eu não tenho mais reuniões. Eu não tenho mais metas. Pela primeira vez em décadas, eu não sei o que fazer com as minhas mãos. Mariana parou de espanar os livros e olhou para ele com um brilho de desafio nos olhos. Um homem com o seu conhecimento e os seus recursos não pode ficar parado, Sr. Arthur. O senhor apenas mudou de patrão. Antes, o senhor trabalhava para o dinheiro. Agora, o senhor precisa trabalhar para a vida. O que você quer dizer com isso? Mariana caminhou até a janela e apontou para além dos muros da mansão. Lá fora, existem milhares de jovens que acham que o sucesso é ser como o senhor era, frio e rico. Existem pessoas que têm ideias brilhantes, mas não tem ninguém que as ensine a ter ética ou coração. Por que o senhor não usa o que sabe para ensinar o que realmente importa? O senhor pode criar algo que não gere apenas lucro, mas que gere seres humanos melhores. Arthur sentiu uma faísca de entusiasmo que ele achava que tinha morrido. A ideia de transformar sua experiência em algo que servisse aos outros, sob a orientação da sabedoria de Mariana, era o projeto mais ambicioso que ele já enfrentou. Ele percebeu que Mariana era sua verdadeira mentora. Ele tinha o capital e o conhecimento técnico, mas ela tinha a bússola moral. Ele começou a vislumbrar uma fundação, um lugar onde a simplicidade e a tecnologia andariam juntas. Ele olhou para Mariana e percebeu que a faxineira tinha acabado de lhe dar o cargo de presidente de algo muito maior do que qualquer empresa, a presidência de seu próprio propósito. Arthur decidiu que a barreira entre a mansão e o mundo de Mariana precisava ser derrubada por completo. Ele convidou Samuel e Alice, os filhos de Mariana, para passarem o final de semana na mansão. No início, houve um nervosismo palpável. Léo e Clara nunca tinham convivido com crianças que não fossem do seu círculo de elite. E Samuel e Alice olhavam para o luxo da mansão com um misto de espanto e desconfiança. Mas a infância tem uma linguagem própria que não conhece classes sociais. Mariana e Arthur observavam da varanda enquanto as 4 crianças começavam a interagir. Foi o jardim secreto de Léo que serviu como ponto de união. Samuel, que ajudava a mãe em sua pequena horta na periferia, começou a dar dicas para Léo sobre como fortalecer os girassóis.
Clara e Alice descobriram que ambas amavam desenhar borboletas. E logo estavam sentadas no gramado, dividindo os mesmos gizes de cera. Arthur sentiu uma emoção profunda ao ver sua casa cheia de vida, sem a rigidez das etiquetas. Ele olhou para Mariana, que estava ao seu lado, e viu uma lágrima discreta escorrer pelo rosto dela. Era uma lágrima de vitória. Sua casa agora tem alma, Senhor Arthur. Ela disse, com a voz embargada. Mariana, eu queria te fazer uma proposta. Arthur disse, olhando para as crianças brincando. Eu não quero mais que você seja a minha funcionária. Eu quero que você seja a diretora da fundação que vamos criar. Eu quero que você ensine para os outros o que você ensinou para mim e para os meus filhos. Eu quero que sua família e a minha caminhem juntas. Mariana olhou para ele, surpresa. Ela nunca buscou reconhecimento ou cargos. Sua missão sempre foi o amor. Mas ela percebeu que, aceitando aquele convite, ela poderia ampliar o milagre que operou naquela mansão. Ela estendeu a mão para Arthur, não como uma empregada, mas como uma parceira de destino. Naquele aperto de mão, sob o sol da tarde e o som das risadas das crianças, o milionário e a faxineira selaram uma aliança que provava que a maior riqueza do mundo é aquela que se multiplica quando é dividida. A mansão de Arthur, que antes era um símbolo de exclusão e frieza, tornou-se o canteiro de obras de um sonho muito maior. Arthur não usou seu dinheiro para comprar mais ações. Ele o usou para fundar o Instituto Semente Viva. Sob a direção de Mariana, o projeto nasceu com uma proposta que muitos consideravam loucura. Ensinar crianças da periferia e filhos de grandes empresários no mesmo ambiente, onde a principal disciplina era a conexão humana. Arthur passava as manhãs não em escritórios envidraçados, mas em salas abertas, onde o cheiro de terra e de livros novos se misturava. Mariana desenhou o currículo com base no que tinha ensinado a Léo e Clara. Havia aulas de tecnologia, sim, mas elas eram precedidas por aulas de jardinagem e panificação. Mariana acreditava que ninguém deveria ter o poder de criar algoritmos se não soubesse. Primeiro, como cuidar de uma vida que depende de água e sol. Arthur observava, maravilhado, como as barreiras sociais se dissolviam quando as mãos de todas aquelas crianças estavam igualmente sujas de farinha ou de terra. Ele percebeu que o ódio e o preconceito eram apenas falta de convivência e de propósito. Ele se tornou o mentor financeiro do projeto, mas Mariana era a bússola espiritual. Ela ensinava aos jovens que o sucesso não era chegar ao topo sozinho, mas garantir que a escada permanecesse firme para que outros pudessem subir também. Arthur via em cada jovem que entrava pelo portão do instituto uma versão de si mesmo. Ou o menino pobre que tinha medo do futuro, ou o herdeiro rico que tinha medo de não ser amado. Ele falava para eles com uma honestidade que desarmava qualquer resistência. Eu tive tudo o que o dinheiro pode comprar, Arthur dizia nas palestras inaugurais. E eu garanto a vocês que eu nunca fui tão pobre quanto no dia em que me tornei bilionário. A verdadeira riqueza é o que vocês estão aprendendo aqui com a Mariana. É a capacidade de olhar nos olhos de alguém e ver a si mesmo. É saber que a nossa maior obra não é um prédio de 50 andares, mas a marca de afeto que deixamos no coração de quem caminha ao nosso lado. O Instituto floresceu com uma rapidez impressionante. Não era apenas uma escola, era um centro de cura para famílias quebradas pelo ritmo frenético do mundo moderno. Arthur via pais chegarem em seus carros luxuosos, tensos e impacientes, e saírem horas depois com os olhos marejados, após passarem um tempo plantando com seus filhos. Mariana tinha transformado a mansão em um hospital para a alma. E Arthur, o antigo dono do Palácio de Gelo, era agora o primeiro paciente totalmente curado. 3 anos se passaram, desde que Arthur assinou os papéis entregando sua empresa. Certo dia, um carro parou diante do instituto. Dele desceu Roberto, o antigo sócio de Arthur. Roberto parecia 10 anos mais velho. Seu rosto estava vincado pela tensão e seus movimentos eram nervosos. Ele entrou no pátio e encontrou Arthur sentado em um banco de madeira, ajudando uma criança a consertar um brinquedo de madeira. Arthur usava calças de sarja simples e uma camisa de algodão. Ele parecia ter rejuvenescido. Roberto olhou em volta, vendo as crianças correndo e o ambiente vibrante. Mas não conseguia esconder o sarcasmo. Então é aqui que você se escondeu, Arthur. Você trocou a liderança de um mercado global por...
Consertar carrinhos de madeira e cuidar de flores? A empresa está em crise, o conselho está uma bagunça. E você está aqui, agindo como se fosse um monge. Arthur se levantou e olhou para o antigo amigo com uma serenidade que incomodou Roberto. Eu não estou me escondendo, Roberto. Eu finalmente fui encontrado. Você olha para este lugar e vê perda de lucro. Eu olho para este lugar e vejo ganho de vida. Você parece exausto, meu amigo. Quando foi a última vez que você dormiu uma noite inteira sem precisar de remédios? Quando foi a última vez que você viu o pôr do sol sem pensar em quanto ele custa por minuto? Roberto desviou o olhar. O silêncio que se seguiu confirmou as suspeitas de Arthur. Roberto era um homem rico em posses e miserável em paz. Arthur o convidou para caminhar pelo jardim, o mesmo jardim secreto que Mariana tinha começado. Ele mostrou as flores, explicou o ciclo de cada planta e como a paciência era a lição mais difícil de se aprender. Roberto ouvia tudo com uma resistência que ia se quebrando aos poucos. Você acha que eu errei, Roberto, porque eu saí da corrida? Arthur disse, parando diante de um imenso girassol. Mas a verdade é que eu só parei de correr atrás de algo que nunca me alcançava. Eu descobri que o poder sem amor é apenas uma forma elegante de solidão. Você tem o controle da empresa, mas você tem o controle da sua própria felicidade. Roberto não respondeu. Ele ficou ali por algum tempo, observando Mariana passar com um grupo de crianças, rindo e espalhando uma energia que ele não via em seus escritórios de vidro. Quando ele partiu, ele não levou assinaturas ou contratos, mas levou uma dúvida que Arthur sabia seria a semente de sua própria transformação. Arthur percebeu que sua missão não era apenas cuidar de sua família, mas ser um farol para aqueles que, como ele, ainda estavam perdidos no mar da ambição sem fim. O tempo, que antes era o inimigo de Arthur, tornou-se seu maior aliado. Léo e Clara cresceram e tornaram-se jovens admiráveis. Léo decidiu estudar agronomia e sustentabilidade, querendo levar as lições de Mariana para o mundo em escala global. Ele não era o herdeiro arrogante que Arthur planejou. Ele era um líder empático que sabia que a Terra é a nossa mãe comum. Clara seguiu o caminho das artes e da psicologia, usando o desenho e o diálogo para ajudar outras crianças a expressarem suas dores. Mariana continuava sendo o coração daquela casa e do instituto. Ela não era mais a faxineira, mas a matriarca espiritual de uma nova forma de viver. Ela via Samuel e Alice, seus próprios filhos, formarem-se com a ajuda de Arthur, mas acima de tudo, com a dignidade que ela sempre lhes deu. A amizade entre as duas famílias tornou-se um laço indestrutível, provando que a verdadeira família é aquela que a gente escolhe através da afinidade da alma e não apenas pelo sangue ou pela conta bancária. Arthur, agora com os cabelos grisalhos e um sorriso constante, passava os fins de tarde na varanda da mansão, que agora era chamada de Casa da Semente. Ele olhava para os retratos nas paredes. Não eram fotos de celebridades ou de prêmios empresariais. Eram fotos de momentos simples. O primeiro pão assado, o girassol recuperado, o dia em que Samuel e Léo construíram uma casa na árvore. Ele percebeu que sua vida só começou de verdade no dia em que ele se ajoelhou diante de Mariana. Ele escreveu um livro sobre sua jornada, mas não era um livro sobre gestão de negócios. Era um livro sobre a gestão do coração. O título era Ouro na Terra. Nele, Arthur narrava como a faxineira salvou um milionário de si mesmo. O livro tornou-se um guia para milhares de pessoas que buscavam um sentido maior para a existência. Arthur não doou apenas seu dinheiro. Ele doou sua história, sua vulnerabilidade e seus erros, transformando-os em adubo para que outros pudessem florescer. Mariana costumava dizer a ele que a vida é como um jardim. Às vezes é preciso podar o que é bonito para que o que é essencial possa crescer. Arthur olhava para sua vida e via que a poda que Roberto e o destino lhe impuseram foi o que permitiu que sua essência finalmente aparecesse. Ele tinha perdido o controle de um império de papel, mas tinha conquistado a soberania sobre sua própria paz. Ele era finalmente um homem livre. O sol estava se pondo atrás da colina, pintando o céu com tons de dourado e violeta que nenhuma tela de computador poderia reproduzir. Arthur estava sentado em sua cadeira de balanço, com Mariana ao seu lado. Eles não precisavam mais de muitas palavras. O silêncio entre eles era preenchido por uma compreensão mútua que transcendia o tempo. As crianças, agora adultos, estavam no jardim abaixo,
preparando um jantar ao ar livre para celebrar os 10 anos da fundação. Mariana, olhe para eles. Arthur disse, com uma voz suave e carregada de gratidão. Eu passei metade da minha vida achando que eu tinha que construir um muro para protegê-los do mundo. Eu nunca imaginei que o melhor lugar do mundo seria exatamente aqui, sem muros, com os pés na grama. Mariana tocou a mão de Arthur, aquela mão que agora tinha calos de quem também trabalhava na terra. O senhor não construiu um muro, Arthur. O senhor construiu um abraço. O muro separa, o abraço une. O senhor aprendeu que a maior faxina que existe é aquela que a gente faz todos os dias na nossa intenção. A sujeira do mundo é o egoísmo. A poeira é o orgulho. Mas o amor é a água que deixa tudo brilhando de novo. Arthur fechou os olhos por um momento, sentindo a brisa fresca no rosto. Ele lembrou do homem que ele era. Frio, distante, obcecado por números. Esse homem parecia agora um personagem de uma história muito distante. Alguém que ele conheceu em outra encarnação. Ele percebeu que o milagre da sua vida não foi o dinheiro que ele acumulou, mas o pedido de perdão que ele teve a coragem de fazer. Ele entendeu que ser grande é ser pequeno o suficiente para caber no coração de uma criança e na simplicidade de um gesto de bondade. A lição final que Mariana deixou para ele, e que ele deixaria para o mundo, era simples, mas profunda. A vida não é sobre o que você deixa para os seus filhos, mas sobre o que você deixa dentro deles. Arthur não deixou apenas heranças materiais, ele deixou a semente da humanidade. Ele olhou para Mariana uma última vez, antes de se juntar aos filhos no jardim. Ele viu nela não a faxineira de outrora, mas o anjo que Deus enviou disfarçado de simplicidade, para ensinar a um homem orgulhoso que o caminho para o céu começa com os pés bem firmes na terra. E assim, sob as estrelas que começavam a surgir, a Galeria dos Contos encerra este relato. Que a história de Arthur e Mariana lembre a cada um de nós que nunca é tarde para trocar o ouro pelo afeto, a pressa pela presença e o mármore pela terra. Porque no final de tudo, o que brilha de verdade não é o que o dinheiro compra, mas o que o amor constrói no silêncio de um coração que aprendeu a pedir perdão e a florescer.